Olá pessoal, bem-vindos a mais um Chico Responde Podcast. A morte sempre me deixa com frio na barriga. Mas calma, respirem fundo. A ideia não é apavorar ninguém, mas sim desvendar, com a ajuda do espiritismo, se existe diferença entre a morte natural e a morte trágica, e como cada uma impacta a nossa alma. Bem-vindo ao Chico Responde Podcast, onde respondemos com base nas obras de Chico Xavier. A cada episódio, ensinamentos do Mestre Chico são relembrados. E para nos guiar nessa jornada, temos aqui um especialista em espiritismo e reencarnação. É um prazer estar aqui. A crença na imortalidade da alma é o que atravessa diversas culturas e religiões, né? Os Vedas na Índia, o budismo, o druidismo, todos de alguma forma falam sobre a alma e a vida após a morte. Exatamente. É fascinante observar como essa busca por entender o que acontece depois que partimos deste plano físico está presente na história da humanidade. E o espiritismo kardecista, a partir da comunicação com espíritos desencarnados, traz uma luz a mais nesse mistério, complementando essa busca milenar. E como o espiritismo responde à pergunta que muita gente se faz? Será que morrer de causas naturais é diferente de morrer tragicamente para a alma? Essa é uma pergunta que nos leva a reflexões profundas. E o que os espíritos nos revelam é que a forma como deixamos o corpo físico, seja de forma natural ou trágica, não é o ponto central para a alma. Sério. Mas é aquela ideia de que mortes violentas ou repentinas podem deixar a alma perturbada, confusa. É compreensível que pensemos assim. Afinal, para nós encarnados, a forma como a morte ocorre impacta muito. Mas para a alma, o que realmente importa é o estado evolutivo e moral do espírito, os aprendizados que ele construiu durante a vida, e principalmente o nível de apego aos bens materiais. Então, se uma pessoa leva uma vida desapegada, voltada para o bem e para a espiritualidade, ela terá uma transição mais tranquila, independentemente da causa da morte. Exatamente. A morte em qualquer circunstância é apenas a ruptura do laço com o corpo físico. O que realmente carregamos para a próxima etapa da nossa jornada é a bagagem espiritual que construímos durante a vida. Interessante. Então o foco não deve ser a forma como vamos morrer, mas como estamos vivendo. Perfeito. A forma como conduzimos nossa vida, as escolhas que fazemos, os sentimentos que cultivamos, isso sim impacta a nossa alma, tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual. Viver com desapego material, cultivar a espiritualidade e praticar o bem, são atitudes que nos preparam para uma transição mais serena. Como se a gente estivesse se preparando para uma grande viagem. E a qualidade da bagagem que levamos define como será a experiência no destino final. É uma ótima analogia. No plano espiritual, colhemos o que plantamos aqui na Terra. É a lei de causa e efeito em ação. Faz muito sentido. Mas e o que acontece com a gente depois da morte? A gente vai direto para o céu, para o inferno. Ou existe algo no meio do caminho? A ideia de céu e inferno como lugares fixos é uma simplificação, na verdade. O que existe são estados de consciência, de vibração, que refletem o nosso nível de evolução espiritual. Então tem um São Pedro esperando na porta do céu. Não exatamente. O que encontramos ao desencarnar é nossa própria consciência, o reflexo das nossas ações. E essa viagem pelo plano espiritual é a mesma para todos? Não. Cada alma percorre um caminho único, de acordo com seu estado evolutivo. Alguns espíritos, por terem se dedicado ao bem e ao desapego durante a vida, transitam com mais leveza, acessando planos mais sutis, de paz e luz. Outros, que ainda se prendem a mágoas, ressentimentos e apegos materiais, podem vivenciar um período de purificação, de aprendizado, em regiões mais densas. Ou seja, não importa como a gente morre, mas sim como a gente vive. Porque isso define a nossa experiência no plano espiritual. Exatamente. É como se a vida fosse a escola e a morte a formatura. O diploma que define para onde vamos depois da festa, é a nossa bagagem espiritual. Uau, que metáfora incrível. E para aqueles que ainda estão estudando aqui na escola da vida, o que podemos fazer para garantir um bom diploma? O espiritismo nos oferece um mapa, uma bússola moral para trilharmos esse caminho da evolução espiritual. E quais são os principais pontos desse mapa? O ponto de partida é a reforma íntima, o trabalho de autoconhecimento e transformação moral. É como se a gente tivesse que desinstalar alguns aplicativos que já vêm de fábrica do nosso sistema, como o egoísmo, a raiva, o orgulho. Exatamente. Instalar novos aplicativos, mais evoluídos, como a compaixão, a paciência, do perdão. E para isso, a gente precisa se conectar com a nossa essência espiritual, com a nossa centelha divina. E como fazemos essa conexão? A prece, a meditação, o estudo da doutrina espírita, o contato com a natureza, são ferramentas poderosas para essa conexão. Entendi. É um processo de transformação interior, de reeducação da alma. Isso mesmo. É um trabalho que exige esforço, dedicação. Mas que vale a pena, porque nos liberta do sofrimento, da ignorância, e nos conecta com a verdadeira felicidade, aquela que reside dentro de nós. É realmente inspirador. Mas se a gente tropeçar no caminho cometer erros, se desviar da rota... Aí a gente precisa se levantar, sacudir a poeira e seguir em frente, em vez de buscando aprender com as quedas, com as dificuldades, sem se culpar.
se martirizar, né? Afinal, somos humanos, estamos em constante aprendizado. Exato. E o mais importante é termos a consciência de que não estamos sozinhos nessa jornada. Ah, verdade. Temos os nossos guias espirituais, os mentores que nos acompanham, nos auxiliam, né? Sim. E temos também os nossos irmãos, os nossos semelhantes, que estão trilhando o mesmo caminho, enfrentando desafios parecidos. Precisamos nos apoiar, nos ajudar, nos amar, porque somos todos parte de uma grande família espiritual. Essa visão de união De fraternidade. é realmente muito bonita. É o que precisamos para construir um mundo melhor. Com certeza. É o que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que bela mensagem para encerrarmos a primeira parte do nosso mergulho. E já voltamos para aprofundar ainda mais essa conversa sobre a vida, a morte e a jornada da alma. Fiquem com a gente. E por falar em jornada da alma, você tocou num ponto muito importante. Na primeira parte do nosso papo, a questão da bagagem espiritual, como o espiritismo explica essa bagagem que carregamos. Essa é uma parte que sempre me fascinou. Se a alma é imortal e segue sua jornada após a morte, o que exatamente ela leva dessa vida para a próxima? É como se tivéssemos uma mochila invisível, né? O que colocamos nela. Exato. É como se ao longo da vida fôssemos preenchendo essa mochila e o espiritismo nos fala sobre o perispírito, que é o corpo espiritual que a alma usa para se manifestar no plano espiritual. O perispírito. Lembro de ter lido sobre ele, mas confesso que ainda me parece um pouco abstrato. Você poderia explicar melhor para os nossos ouvintes. Claro. Imagine o perispírito como um campo energético que envolve a alma e registra todas as nossas experiências, pensamentos, sentimentos e ações. É como um molde energético que carrega as marcas da nossa individualidade. Então, se cultivamos bons pensamentos, sentimentos e ações, nosso perispírito se torna mais leve e mais luminoso. Sem dúvida. É como se estivéssemos tecendo esse corpo espiritual com fios de luz, de amor, de sabedoria, e quanto mais nos dedicamos a essa costura, irradiando boas energias, mais leve e radiante ele se torna. Mas e se a gente vive mais na sombra, cultivando a raiva, o egoísmo, orgulho, que acontece com o nosso perispírito? Nesse caso, acabamos tecendo um perispírito mais denso, mais opaco, que dificulta a nossa percepção e conexão com as esferas espirituais mais elevadas, e isso pode tornar a transição após a morte mais difícil. Entendi. É como se a gente criasse um peso extra na nossa bagagem espiritual. É um peso que pode nos prender a vibrações mais densas, dificultando nossa evolução. Exatamente. E essa densidade, essa dificuldade é criada por nós mesmos, através das nossas escolhas. Não é um castigo divino, mas a consequência natural das nossas ações. Faz sentido? A gente colhe o que planta tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual. E como o Espiritismo nos ajuda a trilhar o caminho da evolução espiritual, a limpar essa bagagem e torná-la mais leve. O Espiritismo nos oferece um guia prático para a reforma íntima, para a transformação moral. Ele nos convida a buscar o autoconhecimento, a praticar o bem, a cultivar o amor ao próximo, a perdoar, desapegar dos bens materiais. Esses ensinamentos, na verdade, ecoam em diversas tradições espirituais, né? O amor, a compaixão, o perdão parecem ser valores universais para a elevação da alma. Com certeza. E o Espiritismo, com sua base racional e científica, nos ajuda a compreender a lógica por trás desses ensinamentos, mostrando como eles impactam diretamente a nossa realidade espiritual. E como essa limpeza da bagagem espiritual impacta a experiência da morte. Se a gente se preparou direitinho aqui na Terra, cultivando a bondade e o amor, a transição para o plano espiritual é mais suave. Sim. Quando nos dedicamos a essa transformação interior, a morte se torna apenas uma passagem natural, um desprendimento do corpo físico sem grandes traumas. A alma, já familiarizada com as vibrações mais sutis, se conecta com mais facilidade aos planos espirituais elevados. Mas e se a gente ainda tem muitas arestas para parar, muitos defeitos para corrigir o que acontece nesse caso? Nesse caso, a transição pode ser um pouco mais desafiadora, como se a alma, ainda apegada a certas vibrações densas, precisasse passar por um processo de purificação de aprendizado para se libertar desses pesos e seguir adiante. É como se tivesse, por exemplo, empacotar a bagagem, tirar o que não serve mais para poder seguir viagem com mais leveza, né? Exatamente. E esse processo de desapego, no plano espiritual, pode ser acompanhado de algumas dificuldades, mas é essencial para a evolução da alma. É como um aprendizado intensivo para que possamos trilhar o caminho de volta à nossa essência divina. Então, no fundo, não importa tanto como a gente morre, mas sim como a gente vive, porque a vida é a verdadeira preparação para a morte. Perfeito. Viver com consciência, buscando o aprimoramento moral e a prática do bem é o melhor preparo para a grande viagem da alma. E essa visão nos leva de volta à pergunta inicial do nosso mergulho. Existe diferença entre a morte natural e a morte trágica para a alma? Após essa análise da bagagem espiritual e da experiência da morte, podemos perceber que a forma como deixamos o corpo físico se torna um detalhe menos relevante diante da grandiosidade da jornada da alma. Ou seja, o que realmente impacta a alma é a forma como vivemos as escolhas que fazemos, os sentimentos que cultivamos, é essa bagagem interior que define nossa vibração, nossa sintonia com os planos espirituais.
Exatamente. A morte, seja qual for a causa, é apenas um portal, uma transição para outra dimensão. A qualidade da nossa experiência nesse novo plano depende daquilo que construímos aqui na Terra. E para aqueles que, como eu, ainda estão trilhando essa jornada terrena, fica a mensagem de que a vida é uma oportunidade preciosa de aprendizado e transformação. Com certeza. É tempo de cultivar o bem, de buscar o autoconhecimento, de se conectar com a nossa essência espiritual para que a hora da partida seja um momento de paz e de reencontro com a luz. E cá estamos de volta para a última parte do nosso mergulho sobre a morte. Nessa conversa, exploramos a crença na imortalidade da alma, o conceito do perispírito, e como a forma como vivemos impacta diretamente a nossa experiência no plano espiritual. Mas ainda fica uma pergunta no ar. Como lidar com a dor da perda, com o luto, quando alguém que amamos parte, seja de forma natural ou trágica? Essa é uma questão delicada, que toca o coração de todos nós. A dor da perda é inevitável, faz parte da experiência humana. Afinal, criamos laços de afeto, de amor, e a separação física, mesmo que temporária, nos causa tristeza. E como o Espiritismo nos ajuda a lidar com essa dor? A entender o processo do luto? O Espiritismo nos convida a encarar a morte, não como um fim, mas como uma transformação, uma passagem para outra dimensão. A alma, ao desencarnar, segue sua jornada evolutiva em outro plano, e isso pode nos trazer consolo. É como se a pessoa amada tivesse mudado de endereço, né? Não podemos mais vê-la fisicamente, mas a conexão espiritual permanece. Exatamente, e essa conexão pode ser fortalecida através da prece, da vibração de boas energias, do amor que continuamos a enviar. É importante lembrar que a alma, mesmo após a morte, pode sentir as energias que emanamos. Então alimentar sentimentos de raiva, de culpa, de revolta, não ajuda em nada, né? Só aumenta o sofrimento da alma que partiu e o nosso próprio sofrimento. Com certeza. A melhor forma de honrar a memória de quem amamos é vibrar amor, luz, paz. E buscar seguir o exemplo de virtudes que a pessoa nos deixou, buscando evoluir espiritualmente, para que o reencontro em outro plano seja um momento de alegria. E como podemos ajudar aqueles que estão passando pelo processo do luto, que se sentem perdidos, desolados. O acolhimento, a compreensão, a compaixão são bálsamos para a alma que sofre. Importante ouvir, sem julgamentos. Permitir que a pessoa expresse sua dor, suas angústias. E compartilhar a visão espírita da morte como um processo natural, que liberta a alma dos limites do corpo físico. Pode trazer conforto e esperança. É como se a gente dissesse, olha, a pessoa que você ama está bem, está seguindo sua jornada em outro plano. E a melhor forma de honrar a memória dela é cuidar de si mesmo, buscar a paz interior e seguir evoluindo espiritualmente. Exatamente. O luto é um processo individual. Cada pessoa vivencia de uma forma, mas a fé, a esperança na vida espiritual, o apoio de amigos e familiares e o estudo da doutrina espírita podem ser ferramentas importantes para superar a dor e encontrar a serenidade. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho profundo sobre a morte. Um tema que, apesar de desafiador, nos convida a reflexões importantes sobre a vida e a nossa própria jornada espiritual. Que essa conversa tenha plantado semente de paz, de esperança, de fé, no coração de cada ouvinte. Que possamos viver com mais consciência, mais amor, mais sabedoria, para que a hora da partida seja um momento de paz e de reencontro com a luz. E que a gente possa se encontrar em breve, em novos mergulhos, para desvendar os mistérios da vida e do universo. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.